Bom dia, queridos irmãos. Eu sou Marilene, da equipe do Evangelho no Lar, da Casa Bezerra de Menezes. Sempre fazendo este convite para essa prática tão importante, que é a prática, o hábito do Evangelho em nossas casas, junto aos nossos familiares. Convido a todos neste momento para que nós possamos fazer a nossa prece, solicitando então a permissão para iniciar este trabalho. Senhor, nosso Pai amoroso, te agradecemos profundamente pelas oportunidades, por esta oportunidade de aqui estarmos conectados aos benfeitores da Casa Bezerra de Menezes, a essa equipe que nos acolhe, que nos abraça, que nos traz paz e harmonia, para que possamos buscar dentro de nós as forças necessárias para restabelecer a harmonia em nós mesmos, que tenhamos perseverança, fé e bondade para seguir, buscando no ensinamento de Cristo as possibilidades do crescimento que tanto necessitamos, na busca da felicidade, na busca do bem-estar, na busca de realizar as nossas tarefas. Obrigada, Senhor, sigamos em paz, em que assim seja. Então, o Evangelho no Lar, ele é aquele convite que acontece toda semana, quando nós abrimos as nossas portas para Jesus na nossa casa. Né? Nós marcamos um horário, um dia da semana, em que seja conveniente para toda a família. E nesse dia, dedicamo-nos ao Espírito imortal que somos. Dedicamo-nos a olhar para nós mesmos e, através do ensinamento, daquele ensinamento que o Evangelho nos traz, nós vamos repensando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, aquilo que a família nos oportuniza, que são bênçãos de aprendizado, mas que muitas vezes nós não estamos compreendendo. Então, nesse horário do Evangelho no Lar, nós convidamos a toda a família, aqueles que possam estar conosco. Se nós não somos, se nós não temos outras pessoas convivendo conosco na nossa família, podemos fazer porque nunca estamos sozinhos. E, de qualquer forma, assim somos uma família. Então, neste momento, nós nos dedicamos a fazer preces, a fazer leituras, reflexões profundas, trocas. Quais são os benefícios de se fazer o Evangelho no Lar? Os benefícios são infinitos. Os benefícios, eles são aquele fortalecimento da nossa fé, para que possamos enfrentar os desafios. A vida material, ela nos traz muitas propostas, muitos desafios. E esses desafios, essas propostas, elas são para o nosso crescimento, para que possamos desenvolver os nossos potenciais. Então, nós começamos a entender o porquê e o para quê das coisas, através dos ensinamentos que lemos em família, e mais, nós estamos sempre amparados por benfeitores que lá estarão, mudando a vibração do nosso lar e buscando nos trazer uma compreensão maior daquilo que nós necessitamos aprender. Então, este momento, ele se torna cada vez mais um processo de aprendizado profundo, de convivência e um pacto
que se faz com a nossa família, não é? Porque quando nós lemos algo e compreendemos e somos capazes de levar isso ao nosso sentimento, ou seja, começamos a trabalhar o nosso sentimento, nós já não vamos agir da mesma forma. O nosso comportamento muda em relação à nossa família. Durante a semana, nós vamos lembrar em alguns momentos o que foi lido. Nós vamos, naquele momento em que nós íamos dizer uma palavra mais dura, que nós íamos fazer uma reprimenda, ou que nós iríamos nos magoar profundamente, a gente repensa. E repensando, a nossa convivência se torna muito mais rica, mais aprofundada. Nós somos capazes de resolver algumas questões as quais nós ainda não tínhamos, né, conseguido enviar a energia necessária. Muitas vezes nos perdemos energia com preocupações, e aí nós abrimos o Evangelho, e ali tem um esclarecimento que nos traz paz e tranquilidade para direcionarmos esse potencial apropriadamente. E este é o grande benefício que o Evangelho no Lar nos traz. Porque toda família começa a agir de uma forma mais ponderada, mais tranquila, vai se tornando um hábito muito prazeroso, né? Todos desejam aquele momento, porque ele é um momento que nos traz paz, tranquilidade e que nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Então, neste momento, a gente pode colocar água para fluidificar, porque lá estão os benfeitores que podem fazer isto. Este momento é um momento em que nós fazemos preces por toda a humanidade, né? Por aqueles que, às vezes, nem sequer recebem preces. Esses benfeitores amigos que vêm nos visitar, eles têm laços afetivos profundos conosco, eles desejam muito o nosso bem. Então, eles vão nos intuir, vão colaborar para que a gente possa estar alinhado com aquilo que nós estamos lendo. É um momento realmente que nós não podemos abrir mão, é um instrumento de amor, né, que nos foi possibilitado. Então, neste momento, nós sempre lemos um trecho do Evangelho. Eu selecionei aqui, para hoje, um trecho do capítulo 17, Sede Perfeitos. E é o item 3. O homem de bem. Esse capítulo, ele é um capítulo que nós deveríamos ler muito, sempre, né? Porque ele começa falando dos caracteres da perfeição. Ou seja, aquilo que nós precisamos desenvolver na busca da perfeição. Ele é desafiador, né? Ele é muito desafiador porque ele nos traz uma proposta de crescimento de uma forma bastante densa. Não é aquela coisa assim de ficar passando a mão na cabeça da gente, não é aquela coisa assim de possibilitar facilidades. Ele nos traz uma proposta para que nos tornemos um espírito melhor. Então, ele inicia assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Né? Então, pode ver que isso já nos mostra que é algo a ser alcançado, é uma meta. É uma proposta para o futuro, mas é algo que nós precisamos olhar necessariamente para que possamos estar no caminho. Se interroga, então o homem de bem, ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que fizessem para com ele. Só esse início aqui já é bastante desafiador, né? Já daria um momento do nosso Evangelho no Lar. Mas ele segue, né? E ele coloca vários outros itens que aqui não vamos poder assim explorar muito profundamente, mas recomendo a todos que leiam
pelo menos uma vez por semana, não precisa ser no Evangelho do Lar esse item, porque ele tem propostas lindas e que nós podemos nos empenhar. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. E assim ele segue. A outra, tem fé no futuro. Então, ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ou seja, olha para a vida futura e não só para a vida que o cerca. Sabe que todas as vicissitudes da vida, ou seja, todas as dificuldades que passamos, todas as dores, todas as decepções, elas são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar, sem reclamar. A reclamação é um entrave sempre na nossa vida. E é uma dificuldade muito grande que nós temos, não é? Não reclamar de nada. Então, esse é o verdadeiro homem de bem. É aquele que não reclama. Mas ele é possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ele faz o bem sem esperança de recompensa. Olha quão difícil é isso, né? Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre o seu interesse e a justiça. Então, cada um desses itens, né, nos traz quantas vezes nós fazemos o bem, mas pelo menos desejamos um pouco de gratidão, não é? Então, fazer sem recompensa é aquele que nem sequer a gratidão do outro espera. Faz o bem, pela vontade de fazer o bem. É claro que isso é um processo e todos nós estamos envolvidos nisso e todos nós temos o potencial para chegar lá. Mas o exercício é importante. Nós nos trabalharmos, olharmos para dentro de nós e sermos capazes de identificar onde é que estão as minhas dificuldades para que esse processo aconteça. Quando ele fala também adiante, então, seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si. Procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. Não quer dizer que nós tenhamos que descuidar de nós mesmos, nós temos os nossos interesses, mas nós precisamos olhar para o nosso interesse e verificar o quanto isso vai impactar naqueles que estão à nossa volta, na sociedade. Porque às vezes os nossos interesses são muito egoístas, eles têm a ver somente conosco. Nenhum benefício trazem a outros, e às vezes até prejuízo. E é nesse sentido que nós precisamos olhar o interesse geral em primeiro lugar. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferências. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema àqueles que não pensam como ele, ou seja, não fica julgando, reclamando daqueles que não pensam exatamente como ele. Convive com as diferenças de forma habilidosa e proveitosa, porque nós sabemos que as diferenças elas nos constroem. Nós necessitamos das diferenças para sermos cada vez melhores, para aprendermos uns com os outros. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. E aí é um longo parágrafo que é importante ser lido. A caridade precisa ser nosso guia, porque a doutrina espírita diz que fora dela não há salvação. Então, a caridade é uma possibilidade que nós temos para nos elevarmos, para nos tornarmos melhores também, nos tornarmos homens de bem. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, perdoa, esquece as ofensas, e aí por aí vai. Mais adiante. É indulgente para com as fraquezas alheias, não se compraz em procurar os defeitos alheios, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Não se envaidece, nem com fortuna, nem com as vantagens pessoais. Porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Né? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos.
E nessa sequência, então, ele vai indo, citando várias outras questões. No final desse lindo item, né, ele nos fala ainda assim: esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-la está no caminho que conduz a todas as outras. Então, a gente pode ver que isto é algo para a gente para ser estudado, para que nós possamos nos compenetrar, né, em cada uma dessas atitudes, em cada um desses comportamentos. Nós somos seres em transformação constante e precisamos nos olhar assim, como seres em transformação constante. E a transformação moral é aquela que vai nos capacitar a estar cada vez mais próximos das leis divinas. Necessitamos essa aproximação às leis divinas. O homem de bem é um espírito puro, quase, para nós aqui, como olhamos, né? Quando a gente fica olhando isso, a gente pensa, nossa, quando eu estiver lá como um espírito puro, serei assim. Mas ainda o Evangelho nos encerra o item dizendo que não são todas as qualidades. Então, o nosso caminho é longo a percorrer, mas ele é belo, ele é importante, ele é virtuoso. Então, nós precisamos valorizar o que somos e desenvolver mais, cada vez mais, os nossos potenciais nessa direção. O autoconhecimento, a busca deste aperfeiçoamento moral é que vai nos conduzir a isso. Essa é a nossa leitura de hoje, a nossa reflexão. E então, agradecendo por este momento, vamos fazer a nossa prece, encerrando esta tarefa. Senhor amoroso, que sigamos aos nossos lares, sigamos aqueles com que conosco convivem, com o coração repleto de carinho, de amor, de boa vontade, de luz. Dessa forma, envolvidos pelos sentimentos mais amorosos que Jesus nos propõe, possamos ser cada vez melhores, possamos estar cada vez mais conectados com o bem que reside em nós. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Um bom dia a todos.